Fala aí galera, eu sou o T e se você anseia por mudanças no jogo, ela pode estar muito próxima, no OCG pelo menos ela já chegou. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre a banlist do OCG, que foi anunciada há alguns minutos atrás. E vocês sabem que geralmente quando tem a banlist do OCG, a do TCG tende a vir quase que na rabeira ali. Quando que chega a banlist do TCG, a gente pode debater isso aqui em outra ocasião. Hoje, vamos tentar entender o que aconteceu lá no OCG, na banlist de lá. Lembre-se que, apesar de o formato estar bem parecido com relação aos decks que estão no topo do jogo, Ryzel e Malice principalmente dominando o formato, com o Blue Eyes ali como sendo uma terceira força, se você forçar um pouquinho, apesar de tudo isso ser um pouco parecido, eles já estão coleções à nossa frente, do Elite Alliance. Então o Malice deles, por exemplo, já tem o Zignista e o Malice deles já tem o Ignista e o que mais? E as cartas novas de Malice, né? O Ryzel, por outro lado, recebeu o Star Ryzel, né? Que é uma carta nova, então, beleza. Mas ainda já tem o Ryzel tomando banlist, porque o X tá 1, o Seventh Tachyon tá 2 e o Bonfire por lá já está 1. Herança do Snake Eye. Então, são bem diferentes, apesar de serem os mesmos arquétipos e dá uma impressão de que é um formato parecido. Além do fator Maxi, que não foi mudado mais uma vez. Então, hoje, vamos tentar entender o que aconteceu no OCG e na banlist por lá, pra ver se tem um perigo de ter algum impacto por aqui. Vamos acompanhar, porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Mas é claro que antes de você prosseguir com o vídeo, dar um recadinho muito rápido e te falar lá da MyPcards, né? Acesse mypcards.com.br, caso você queira comprar as suas cartas ou vender as mesmas por lá. Coloca as tuas cartas numa pasta, vende para quem quiser comprar. É bem simples e democrático, mas se você que estiver comprando as suas cartas, tá? Você pode usar esse meu cupom aqui, ó. Esse cupom, ele te dá R$20 de desconto na tua primeira compra no site acima de R$100, tá? Então, se for a tua primeira compra, usa esse cupom. Se não for a tua primeira compra, cria uma conta e usa esse cupom, meu irmão. Foda-se, compra aí e ganha esse desconto para compras acima de R$100. Caso você seja lojista regular da plataforma, você também pode usar esse cupom, tá? Então, acesse MyPcards, compra ou venda as suas cartas, seja muito feliz e, claro, sei lá, se masturbe nas horas vagas. Vamos agora para o assunto dos vídeos, let's fucking go. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela nós vamos só passar rapidinho pela Road of the King, tá? O reporte que eu não fiz esse reporte, o 78, salvo engano, tá? Só para vocês se ligarem, onde esse reporte que é do período de 15 a 24 de fevereiro, ou seja, ainda no mês passado e praticamente um mês mesmo, né? E coisas podem mudar absurdamente dentro de um mês, mas ainda assim só pra gente poder pegar uma foto aqui meio que do formato, né? O Ryzel passou a ser dominante de novo no jogo, o Malice, eu acho que eu já tinha feito um vídeo dos breakdown anteriores a esse, né? Que se eu tiver feito eu vou deixar linkado aqui em cima, ó, pra vocês darem uma olhada. Enfim, mas nada de muito diferente, né? Nós temos aqui o Ryzel que tá fazendo o que pode pra poder sobreviver. E sobrevive como sendo o principal deck do formato, né? Como vocês podem ver, ó, 2 Seventh Tachyon, 1 Bonfire, 1 X e de resto tá 3 off, né? Eles usam 3 Seventh Ascension, né? Porque é a alternativa que se tem pra poder aumentar a consistência no deck, já que o Seventh Tachyon foi a 2. Small World, já que o Bonfire tá 1, coisa que no TCG a gente nem tem sombra, né, de acontecer algo nesse sentido, pelo menos não por enquanto. Talvez daqui a pouco role o Bonfire 1, como eu já mostrei no meu vídeo de palpite de banlist aqui em cima, ó. E o Seventh Tachyon é o que vai sobrar pros betinhas, né? E os Small World eles estão usando a mais pra complementar, porque tem pouca carta. Pouquíssima carta. A decklist desse cara, inclusive, é um turbo do cacete, né? Porque você tem as cartas Ryzel, tem as cartas que buscam os monstros Ryzel, e você tem aqui o Fualos, o Perlia, Ash Blossom, Maxim, Perma e só. O resto é as cartas que vem, de consistência pra você poder jogar. E Zacier, tá? Então, tá aí um exemplo, o side deck da galera aqui, ó. O Lance a gente não vê, o Artifact Scythe aqui, por exemplo. E essa Dragon's Bind, eu acho que esse é o nome da counter, é uma counter que começou a crescer em popularidade por lá, pra galera poder usar, né? Uma counter trap que ela se seta do cemitério e tal, então, além do Judge que te ajuda indo primeiro, até porque a vertente Ryzel puro aqui acaba tomando os board break meio dolorosos, né? Então, Metal Thrones por aqui, Draw, enfim. O Malice, pra vocês darem uma olhada na cara dele, como é um pouco diferente, na verdade bem diferente do que nós temos por aqui, os caras usam 3 da Lebre, que é uma carta nova, o Gato passou a ser 1, o Rato, que é o principal starter, obviamente Tree of, assim como o Coelho, e aí você tem as cartas Ignister, ó, aqui, que são um pacotezinho de 3 para 1 que se usa, tá? E não é nada além disso não, é só, as cartas de Ignister também são muito boas, são cartas que interagem com Dark Cyberse, exatamente o que os Malice são, Dark Cyberse. Então, são cartas bem interessantes, além de dar acesso ao Link 4, né? Caso você queira usar Link 5, na verdade, que é um Omnigate. É uma negação, eu não lembro se é um Omnigate, mas enfim, né? Então, tá aqui um esboço da decklist do Malice, né? E o Blue Eyes? O Blue Eyes tá ali, mano, vindo por fora, sempre no lugarzinho dele, galgando espaço, papapá. Não tem nada de muito diferente, né? Do nosso deck que a gente usa por aqui, é quase que uma foto do deck que nós usamos por aqui, só a diferença é que eles têm um Maxi, né? Então, de resto, nada de muito especial. E o último breakdown, mano. O que aconteceu no último breakdown da galera? Bom,
O último breakdown é esse, ó, do período de 1 a 9 de março, tá? Então, esse aqui foi o último breakdown que eles lançaram, que é o 9 e o 10. E nós temos o Malice, que acabou passando um pouquinho em popularidade aqui, o Ryzel, né? O Ryzel com o segundo colocado, mas a diferença dele pro Blue Eyes é muito grande, né? Dos 259 tops em 52 torneios que foram verificados, esse 27% do Malice significa 70 Malice. 70 Malice em 259, tá? O segundo, que é o Ryzel, tá com 52 Ryzel. E o Primate Blue Eyes é 28. A diferença dele pro White Forest, que tá abaixo, nem é tanta, sabe? E aí você tem os demais decks que, na verdade, foda-se, né? Mas o grosso do metagame tá aqui. Alguma coisa mudou em relação à tendência? Tem um deck maluco de 60 cartas de Malice aqui. Beleza, né? Legal. E nós temos aqui o deck de Ryzel, que também não tem muita coisa diferente, né? Você acaba tendo aqui um Saktama que eles usaram, por causa do Seventh Attack, que uma galera antes usava, o Tubarão, né? Coisa que no TCG a gente usa, e já teve gente topando com isso aí, mas nada de muito diferente, né? Fiendsmith, como vocês podem ver, inexistente. Inexistente. Ainda existe Lágrima, o Engraver tá 1, o Tract tá 1, a Misa ainda existe, e fora isso não tem carta banida, né? O Lurry ainda existe mesmo assim. Fiendsmith não é uma coisa por lá presente como é por aqui, né? Dito isso, agora vocês sabem mais ou menos como tá o formato do OCG, então agora sim a gente pode ir pra Banlist, tá? E o que aconteceu na nossa querida e amada Banlist? Deixa eu tirar essa tela da frente, só pra vocês poderem acompanhar aqui junto comigo, tirar essa tela aqui da frente e tirar e botar essa aqui, ó. Beleza, então aqui tem a Banlist do OCG. É essa banlist aqui. O que aconteceu? Bom, o Artifact Scythe foi a 0, tá? Na última banlist que teve do OCG, que é esse vídeo que eu comentei aqui em cima, onde eles colocaram o Dweller a 0, baniram o Dweller, né? Eles colocaram o Artifact Scythe a 1, mano. Você acredita nisso? Eles colocaram o Scythe a 1. E o Scythe tinha diversas dinâmicas, principalmente quando o Ryzel era a principal matchup do formato, o Mirror Match e tal. Eles tinham... A gente tinha muita dinâmica com relação a Mirror, né, de Ryzel. E aí o Seventh Tachyon faz com que você possa buscar monstros que estejam dentre os atributos e níveis dos monstros que você pode revelar. E você pode revelar tranquilamente um nível 5 de luz. Se revelar um nível 5 de luz, você pode pegar o Lancia pra jogar contra o Malice, por exemplo. Mas você pode pegar o Scythe também, tá? E fazer um Tornado Drago pra poder pular o turno do oponente. Muito das dinâmicas giravam em torno de você explorar a coisa que pulava o turno do oponente do Malice, mesmo... Do Malice não, né? Do Ryzel, mesmo sendo segundo, sabe? Tanto que o de Barry era a carta que você usava de side deck indo segundo, sabe? Acontecia umas loucura dessa. E eles baniram o duelo na última lista, beleza, eu acho muito bom. E eles colocaram o Scythe a 1, mano, uma coisa inacreditável assim, sabe? Agora, finalmente, o Scythe foi banido, cara. Como é que pode, né? Um hit tão óbvio desse e demorou tanto tempo pra ser banido no OCG. O OCG é inexplicável, cara, na moral. Sinceramente, é um atraso na vida das pessoas. Mas foi banido agora. O Summon Limit também foi banido. O Summon Limit tá banido já por aqui também, né? No Snake Eye, ele deu trabalho. Aqui eu não sei se tem algum motivo em particular, sabe? Esse é o problema, você nunca sabe se tem alguma questão em particular que motive eles a fazer um hit em específico, né? Por lá tem... Eu acho que eles acabaram limitando algumas Floodgate, igual a gente tá fazendo por aqui também, né? Mas o Summon Limit foi banido agora. Parece um pouco arbitrário, porque eu não me lembro de Summon Limit ser uma carta assim... usada em todo santo side deck, ou usada em todo main deck, a ponto de fazer você ter uma atenção com essa carta agora. Diferente do Scythe. O Scythe sim é uma carta que é usada desde o começo do formato do OCG por lá, mas há muito tempo. E vem sendo usada há muito tempo em todo deck, com o Sanctum ou sem o Sanctum, e tinha um TTT fake pra você poder setar o Sanctum e fazer o Scythe, pular o turno. Tava fazendo diferença. Tava fazendo diferença há bastante tempo. Agora esse Summon Limit não, aí parece um pouco arbitrário, sabe? É o momento que eles dão um hit. O hit é bom, é necessário, com certeza. O Summon Limit não tem por que tá livre, mas me deixa um pouco intrigado toda vez essas coisas que acontecem, sabe? Enfim, não tem jeito, cara. A pool do TCG é infinitamente melhor do que a pool do OCG. E a forma que a Konami e o TCG vem fazendo as listas mostra que eles sabem o que estão fazendo, enquanto do OCG eles sabem o que estão fazendo também, porque tem um padrão específico deles, mas é um padrão que não é o do TCG. E que na verdade atrapalha a gente, isso é muito merda. Mas enfim, vamos para as cartas limitadas, porque aí sim a gente entra talvez na liberação de portas para um novo formato, onde nós temos o Sword Ryzel indo a 1. O Sword tá indo a 1. E o Malice? Bom, o Malice também tá indo a 1, com o Rato, o melhor starter. Você tem o Shifter indo a 1 também, e o Seventh Tachyon do Ryzel também tá indo a 1, assim como a grama. Eu não sei nem por que a grama... A grama tava quanto? Jesus, que isso? Foi a 1 a grama, beleza. Isso aqui tem o potencial de ser impactante, tá? Porque o Ryzel, como vocês viram ali,
Eu vou pegar o último reporte aqui, ó, pra vocês poderem ver melhor. Então, o Ryzel tava com um X, mano. Um X, um Bonfire e 2 Seventh Tachyon. Agora, o Seventh Tachyon vai pra 1. E você usa 3 Seventh Ascension pra pegar um Tachyon. E aí tem um Bonfire, beleza, mas o Sword foi a 1 também, sabe? Porque o Sword, ele pega Pyro. E os Pyros são esses aqui que são os bons, inclusive o X. Então, apesar do X ter ido a 1, você continuava tendo formas diversas de poder chegar nas cartas. Tudo bem que ainda tem Small World e tal, mas assim, esse Hard Draw faz muita diferença, mano. Sem falar que o Tachyon, ele perde uma carta da mão e tal, né? Então, esse Hard Draw aqui era muito importante. E eles limitaram o Sword, bicho. Limitaram o Sword. Eu achei até que eles iam limitar o Ice, alguma coisa assim, mas o Ice parece não ser um... Eu acho que pra cá faz mais sentido limitarem o Ice, né? Por causa do uso com Fiendsmith e tal, e o Ice não loca. Mas lá eles limitaram o Sword e também o Seventh Tachyon. Então, agora você tem o Ryzel com Bonfire a 1, Seventh Tachyon a 1, X Ryzel a 1, Sword Ryzel a 1. Esse é o Ryzel do OCG, mano. E você vai ter que se desdobrar aqui tentando usar o Small World e tal, mas observa que daqui a pouco eu vou chegar, porque esse não é o único ponto pra dizer se o deck vai continuar no jogo ou não, tá? Mas isso aqui atrasa demais e muito provavelmente tira o Ryzel do formato, tá? Então, it's over pro Ryzel lá dentro do OCG. Não é como se a gente tivesse em um mundo em que só mexendo, como o Charlaments ficou por muito tempo, né? Em que o Charlaments tomava hit, parecia que ia sair, não saía do jogo e continuava por lá e... por quê? Porque não tinha ninguém novo pra tomar o espaço. Agora tem, a gente já chega lá, tá? Mas enfim. E enquanto o Almelis, ele tomou a limitação do Shifter e a limitação do Rato. O Shifter, se eu não me engano, ele já tá 1 no Master Duel. E no OCG ele tava a 2 há muito tempo, tá? Ele tava a 2 há muito tempo, só que agora ele foi a 1 também no OCG. Igual no Master Duel, que tá 1, né? Então tá, beleza. E o Malice usa, tem o potencial de usar. Apesar que contra Ryzel puro não é tão bom, não, tá? Mas ainda é decente. Tanto que no começo do formato, o Ryzel, ele usava Shifter no deck dele, até porque tinha Snake Eye ainda no momento, né? Mas enfim. E aí o Rato, que é a melhor carta, foi a 1, né? Não sendo o Rato, o jogo fica mais vulnerável, né, do Malice. Mas, de novo, tem cartas novas. Eu acho que esse hit, ele não dói como ele doeria se fosse aqui, tá? Eu acho que esse hit, ele não dói como ele doeria se fosse na nossa pool do TCG. Eu vou trocar pra cá, só pra gente dar uma relembrada, pra gente poder falar um pouco dos Ignister, tá? Vamos até trocar a nossa tela pra cá, deixa eu ver. Essa buceta... Tela YouTube. Eu não tenho um filtro pra poder ver a carta. Ah, mas não tô nem aí. Vamos ler ela aqui rapidinho. O Backup Ignister. Se você controla um Cyburst, qualquer Cyburst, tá? Os Malice contam, qualquer um. Você pode... Como é que é? Se você controla um Cyburst... Special invocado do deck, perdão. Um Cyburst Special invocado do deck. Normal Summon Malice vira Linguribo, já tem. Você pode passar a carta da mão. Se esse card é normal Special invocado, você pode assinar um Dark Cyburst do deck pra tua mão, exceto o Backup Ignister, e descarte uma carta, tá? Então, como vocês podem ver, essa carta ela é muito boa porque foi colocada uma carta no Malice nova que busca os Malice, né? É claro, pra isso tem que ter já um Cyburst Link no campo. Então, se for o Normal Summon que você deu, se você deu o Normal Summon de um Malice, pode ser o Malice Gato, que não tem efeito, ou então a Lebre, que não tem efeito, tá? Deu o Normal Summon de um Malice, linkou fora pra fazer um Linguribo, beleza, entrou essa menina, a Backup Ignister da mão, e ela dá efeito e pega um outro Malice. Esse Malice que ela pega, talvez nem seja muito bom, sabe? Só vai ser bom se você colocar um gato no campo, o que pode acontecer também, né? Colocar um gato no campo e esse Malice que você buscou com o efeito da Backup vai ser banido pelo gato pra comprar duas, beleza, tem essa questão. Mas se for uma jogada que começa banindo um Allure, um sarcófago ou um Underground, que você ativa, bane o Malice do deck, ele volta e você não gastou normal summon, acaba tendo mais volume de Malice, né? Porque essa mina pode buscar o Malice, tá? Mas ela só entra se tiver um link no campo. Então, é um suporte importante que o deck de Malice ganhou, além de ter o Wizard, né? Que é buscável pela backup. E se você controla um Cyburst Special invocado deste deck igual, você pode escolher um Dark Cyburst no teu cemitério, os Malice contam, né? Special Summon, ambos, essa carta da tua mão e o monstro do teu cemitério em posição de defesa. É um volume de jogo muito bom, tá? Você pode banir essa carta do teu campo ou cemitério, escolher um monstro que o oponente controla e mude a posição de batalha dele. Então, essas são as cartas novas de Ignister, o que tentam dar uma sustentada a mais. Então, assim, o hit no Malice aqui dói bastante, tá? Porque o Malice, aqui no TCG, mesmo pra quem joga de Malice, sabe que a construção da jogada, ela só é realmente... o mais clean possível quando é com o rato, tá? O rato é incrível, 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 mas
E os outros eles tendem a ser piorzinhos, né? Inclusive o Coelho é bem pior, mas ainda apesar de ser o One Card Play. E o Rato é disparado a melhor carta. Só que no OCG já tem Lebre, que é usado Tree Off nos decks, e já tem Ignista, que são Tree Off também nos decks, né? Então, apesar de ser um hit que eu acho que dói e machuca, e o Shifter é um também, é uma parada interessante, mas o Malice acabou saindo menos chamuscado do que o Ryzel, que praticamente vai deixar de existir no OCG, tá? É um hit que eu acho bom, mas eu achei até que ia acontecer mais coisas com o Malice, tá? Tá tendo uma proteção inexplicável aqui em volta do Malice. Na primeira banlist, o Ryzel já tomou o X a 1, daí depois, e na mesma lista tomou o Seventh Tachyon a 2 e o Bonfire já tava 1, sabe? E não é como se o Malice fosse um deck coitado, não. O Malice é um deck que tava pau a pau com o Ryzel o tempo todo. Então eu achei que eles foram muito brando com o Malice, eu não consigo entender muito bem o porquê. Sendo que a dinâmica do jogo do Malice é muito menos saudável pro jogo do que a dinâmica de jogo do Ryzel, sabe? Então eu não gostei dessa opção que eles fizeram aqui, né? Por fim, cartas sem limitadas ninguém se importa. Por algum motivo, acho que o Sleep Memory tava 1 ainda, da época do Pearl ser meta, 3 anos atrás. E nós temos cartas que foram a 3, Lili cantou, né? Com o Kirin indo a 3, Monkeyboard indo a 3, o Chronograph indo a 3, o Masterpiece indo a 3, o Morphin Jar indo a 3, o Snatch Steel indo a 3 e o Zodiac Barragem indo a 3. Sim, jogador de TCG, pode comprar o seu Zodiac, com certeza eles vão soltar a cartinha do Tigrinho aqui também, né? Enfim, então isso é o que aconteceu na banlist. Bom, e como que tava vindo o formato? Observa que a última Road, ela é do período ali do começo do mês, né? De 1 a 9 de março. Mas eu não sei se você lembra, mas tem uma coleção especial que vem pra fuder a porra toda. Fuder até o talo, maluco. A vida de todo mundo. Todo ser humano que tá aqui na Terra. Que é o diabo desse deck aqui, maluco. Que é o diabo do Yuumi. Eu fiz esse vídeo aqui em cima falando que, ok, foda-se, eu admito, esse deck é quebrado pra um caralho. Então, esse aqui, o impacto que tá rolando no jogo é muito parecido com o impacto que tava rolando no jogo quando lançou o Crossover Breakers, que é a coleção que trouxe o Malice e trouxe também os Ryzel, né? Onde nós tínhamos um meta bem definido entre Tenpai, Snake Eye e Azamina. O formato estava bem definido em volta daquilo ali. Quando lançou o Crossover Breakers, basicamente o Ryzel já começou tomando o formato do OCG até que ele passou a ser o mais utilizado. Mas o Snake e a Azamina eram um deck muito bom e o Tenpai também ainda eram muito bons. Ia dar jogo. Só que a Banlist foi lá e capou esses dois decks. Mas o Ryzel, ele já tinha competência para ser um deck que ia se manter no jogo, talvez sendo o melhor deck, mas não ia ser tão dominante, né, provavelmente. Mas aconteceu, ele já se meteu na parada ali. Nós não temos um reporte da Road com o Yuumi ainda vigente, mas já lançou no ACG. Lançou depois daquele último reporte. E o Yuumi é um deck que tem potencial para tomar o formato. Tomar o formato do Ryzel capado, como ele é hoje, e tomar o formato do Malice, com Lancia tomando as cartas que ele toma, coisa que o Yuumi, por exemplo, não toma. Então, isso iria acontecer. Mas com a Banlist vai acontecer ainda mais fácil, tá? Então, o Yuumi, esse deck do Diabo aqui, esse deck vai ser muito presente no jogo, tá? Como vocês podem ver, Tree Off de cada gato maldito do main deck, todos eles são full play. E aí ele tem ainda o Obedience Schooled, né? Que é a carta que ele usa pra complementar. Tem uma spell que eu não sei que spell é, eu acho que é a última spell lançada pra Yuumi, que eu confesso que eu nem li essa carta, tá? Uma de cada field spell. De resto, mano, é o One for One que o cara usa, o College Cross Out, TTT Prosperity, as Hand Traps, Ace. E os Yuumi do capeta aqui, né? Outra vertente deck de Yuumi, como vocês podem ver aqui, é essa vertente deck que usa o mapa que chega nos gatinhos, né? Assim como o Sky Striker. A engine de Sky aqui, você dá engage pegando drones, você pode criar o token, e aí o token vira link a Kagari recicla a drone, que você ativa a drone e cria mais um token, e aqui nesse deck os links 1 são tratados como Thunder. Então você junta o link 1 do Kagari com o nível 1 do token, e você consegue fazer o Synchro 2, que busca 2 Yuumi do deck. O Normal Summon não foi dado, então é uma carta incrível. Sem falar que você pode acabar pegando Widow Anchor, ou de repente se rolar você pode pegar um Afterburners, você pode colocar no teu deck, assim como ele botou aqui no side, ó, um Afterburners e o Jimmy Waves. Então esse deck aqui iria engolir o formato já no OCG, tá? Mas a Banlist facilitou bastante. Novamente, eu acho ainda que eles bateram um pouco estranho, né? Bateram um fofo aqui no Malice, por algum motivo ele é o preferido da Konami, sendo que ele é muito mais nocivo pro jogo do que o Ryzel, mas foi o que aconteceu, mano. E tem possibilidade de acontecer alguma coisa parecida no TCG? Tem. Não talvez o hit da carta em si, né? O Sword, a carta que vai ser mexida do Ryzel, eu acho que não. Mas
com relação à longevidade do deck, né? O Ryzen ele certamente tem vida útil mais curta do que o Malice. Porque o Malice aqui pra gente tem dois fatores. A coleção nova do Elite Alliance, Alliance Insight, alguma coisa assim, eu não lembro qual é o nome da coleção, mas vai trazer cartas novas de Malice e de Ignista. São suportes que vão vir pro deck de Malice, ou seja, o Malice é um deck que não pode tomar hits brutos ou severos por enquanto. Já o Ryze é um deck dominante o suficiente pra já tomar alguma coisa. Não tanto, mas alguma coisa assim, como eu disse no meu palpite de banlist, tá? Mas é basicamente isso, mano. Foi isso que rolou na banlist do ACG. Não sei se você tá por dentro, mas é isso aí. Valeu, falou, meus amigos, e até mais. Eu tenho que botar a thumb e... Listen!